Boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do podcast Hermanas e hoje nosso assunto é julgamento. E nós começamos o podcast de hoje com uma pessoa que, para quem não sabe, foi a compositora dessa música e de mais de 2.000 outras músicas. Essa em específico marcou a história porque é a primeira marchinha de carnaval. Até então não existia músicas de carnaval e era só a batida mesmo. E vamos falar um pouquinho sobre a história dela, porque eu gosto muito de falar de história e a minha irmã me deu liberdade hoje de compartilhar esse hobby com vocês. Então, a Chiquinha Gonzaga, para quem não sabe, escreveu essa música, nasceu no dia 17 de outubro de 1847. E no dia do nascimento dela se comemora o Dia da Música Popular Brasileira, em homenagem à vida dela e à obra tão importante para a nossa história. A Chiquinha Gonzaga já nasceu quebrando tabus. Ela é uma filha que foi assumida pelo pai dela, ela filha fora do casamento. O pai dela era um importante militar na época. E ela não era filha dele, na verdade, né? Ela era filha só da mãe dela, neta de ex-escravos. Então, ela era de origem, a gente pode falar mestiça, porque na época era assim que ela era tratada. E ela foi bem difícil a sociedade aceitar, né? Isso. Então, o pai dela, para que ela fosse melhor aceita, garantiu que ela tivesse uma educação de primeira qualidade. E dentro dessa educação, na época, era comum que as crianças tivessem o estudo da música incluído. Ele contratou um professor de piano e toda a origem dela, né, vem dessas aulas de piano que ela teve na infância. Tô falando demais? Não. Ela, quando ela casou, né, ela foi prometida e o primeiro marido dela não era um homem que ela amava. Ela casou porque ela foi prometida a ele. Aos 16 anos. Aos 16 anos. E então é aí que começa a grande história da vida dela. Porque a Chiquinha Gonzaga é uma das primeiras histórias que a gente conhece, apesar de, na época, não ter regulamentado isso, mas de divórcio. Ela se divorcia dele e se casa com um homem que ela se apaixonou. E para sustentar os filhos e se sustentar neste período, ela começa a tocar e compor. Entre casamentos, né? Entre os dois casamentos. Entre os dois casamentos. E eu acho que isso é o mais bacana, porque na época, talvez ela tenha sido muito julgada pelas atitudes dela. Primeiro, de largar um casamento estável. Segundo, na época, né? A gente está falando aí de muito tempo atrás, ter a coragem de assumir o amor e ser uma mulher que batalhava para sustentar os filhos com o talento dela, que era a música. Com o ofício que ela havia escolhido, né? O primeiro marido dela não permitia que ela tocasse, ele não queria que ela tocasse, e ela passou a tocar e dar aulas de piano de casa em casa para poder sustentar os filhos, né? Entre esses dois casamentos. E na época as mulheres não trabalhavam fora, as mulheres não se divorciavam, ela inclusive perdeu a guarda dos filhos, que na época era crime o abandono de lar, e ela respondeu um processo por isso, por ter sido, né, por ter abandonado o lar. E, enfim, ela rompeu padrões o tempo todo, como eu disse, ele desde o nascimento dela até o fim da vida. Ela viveu rompendo barreiras. E apesar de ter respondido um processo por abandonar o lar, ela compôs a primeira marchinha de carnaval e uma das músicas mais tocadas nessa festa brasileira. E como esse episódio vem nessa semana depois do carnaval, a gente quis trazer a história dela, que é tão importante e tão inspiradora pra gente. Quando a gente fala sobre feminismo e sobre o papel da mulher na sociedade, nós temos o hábito de importar ídolos, né? De buscar mulheres fora da cultura brasileira e ignorar mulheres que nasceram aqui e que tiveram um impacto tão grande. Então, a gente tem essa mulher ali nascida enquanto o Brasil ainda tinha escravo, na época que o Brasil era monarquia, que lutou contra a escravidão no Brasil, que lutou pelo fim da monarquia e... Além disso, a primeira maestrina, essa palavra nem existia. Na época, a mídia, em tom de deboche, chamou ela de maestro de saias. Olha que feio. E foi ela que exigiu uma retratação formal. E apesar de ter passado tanto tempo disso tudo, o julgamento às mulheres é uma coisa que tá muito presente. Atual, né? Muito presente. Quando eu falei pra Marina o tema, eu disse, Marina, vamos falar sobre julgamento.
foi porque eu tinha visto, durante o carnaval, diversas mulheres serem criticadas pelas roupas que elas usaram ou pela postura que elas estavam tomando. E eu gosto muito da gente se inspirar em mulheres brasileiras, porque a gente tem uma realidade muito particular. Quando a gente fala em mundo, em política, é muito, muito particular isso. Então, por isso que eu disse para a Marina, vamos falar de mulheres brasileiras sempre que a gente falar de inspiração. E quando a gente falar de julgamento também, porque as nossas mulheres aqui se julgam. E foi até um comentário no Instagram que eu vi de uma famosa que estavam criticando ela, porque ela foi mãe recentemente e que ela estava no carnaval. E aquilo me chocou muito, assim, porque eu pensei, poxa, se ela que é uma mulher milionária, empoderada e que tem um posicionamento muito forte, está sendo julgada dessa maneira, que dirá nós, né? Quantas vezes a gente não está sendo julgada pela sociedade, pela roupa, ou por sair, ou por deixar o filho, ou por trabalhar. Então foi por isso esse tema. E então a gente tem aí um fato que é a mulher sendo julgada por ter deixado os filhos, né, para ir pro carnaval em 2023, e a gente consegue comparar isso com uma mulher que nasceu em 1847 e o julgamento é o mesmo, né? Abandonou o lar. Deixou de ser crime, mas a gente ainda trata como se fosse. A Chiquinha Gonzaga, inclusive, era vaiada na igreja quando ela ia. Por quem? Adivinha só? Outras mulheres, né? E quando a gente falou no episódio anterior sobre rivalidade, sobre a gente alimentar isso, sobre a gente nunca ver a outra mulher como uma ponte, assim como um muro na nossa convivência, traz muito essa reflexão para o julgamento, né? O quanto a gente julga a outra. O quanto a gente ainda julga a outra, apesar de tanto tempo. Por que a gente ainda julga a outra? E a gente está falando aí de quem tem uma estrutura, nesse caso em particular, que era um julgamento de quem tem uma estrutura maravilhosa. Porque tem rede de apoio, né? Tem uma rede de apoio muito grande, tem condições de fazer ali com que a estrutura da criança fique muito bem assessorada, com babás, etc. Mas imagina a mãe que deixa com a avó porque gostaria de pular um carnaval. O quanto que ela vai ser criticada. Exatamente, né? E a primeira coisa, eu vivi isso e ainda vivo, mas agora com uma leveza maior, é com quem tá a criança? Será que pro pai alguém pergunta com quem tá teu filho? Né? Acredito que não. Não, e esse julgamento vem de duas formas, né? Da mulher que quer só se divertir, como se ela quer ir para um carnaval, ou quer sair com as amigas, e com quem ela deixa o filho. E com a mulher que ainda não optou por ter o filho, porque ela está priorizando o trabalho. Ela tá priorizando a carreira, ou se priorizando, ou priorizando o que ela quiser priorizar. Muitas vezes alguém me pergunta assim, tá, mas tu não vai ter filho? Eu digo, vou. Tá, quando? É que eu ainda quero conquistar algumas coisas profissionalmente e pessoalmente, porque o trabalho faz parte da Taína, faz parte da essência. E talvez se eu tiver que abdicar deste trabalho, eu vá me sentir muito frustrada e colocar em cima da criança uma frustração que não é dela. E imagina que pesado para uma criança carregar uma frustração da mãe que gostaria de seguir trabalhando e de ser bem-sucedida. Então, quando eu falo isso, algumas pessoas me olham e dizem assim, ai, mas dinheiro não é tudo. Ah, mas trabalho não é tudo. Mas e o dia que tu te aposentar? Como se o filho precisasse ser uma bengala para que eu fosse mulher ou para que eu fosse mais esposa. Então, o julgamento vem tanto para quem é mãe quanto para quem ainda não tomou essa decisão de ser mãe. E para quem é mãe e decidiu voltar ao trabalho, né? Esse julgamento vem forte. Ah, o filho tão pequeno e já voltou ao trabalho. O filho com 4 meses, com 3 meses, enfim, a gente não conhece a realidade da pessoa. Mas, o filhinho tão pequenininho e já tá trabalhando. Ou então, mas o teu filho já tem 3 anos, tu não vai voltar a trabalhar. Tu tem que colocar ele numa escolinha. E aí, se a pessoa volta a trabalhar... mas com quem que a criança tá ficando pra te trabalhar? Ou seja, não existe uma opção onde tu vai estar livre desse julgamento, né? Não, a gente vai ser julgada em qualquer em qualquer instância vai acontecer esse julgamento. Se decidir ter filho, vai ser julgada se trabalhar, ou se não trabalhar. Se decidir não ter, vai ser julgada por não ter. É para fazer o quê? É para ter a criança às vezes e não ter, e trabalhar e não trabalhar. Qual é a medida? Porque eu também vejo amigas que decidiram ser mães e pararam de trabalhar depois, e que também são julgadas porque pararam de trabalhar.
vejo direto isso. E não só no âmbito da maternidade, eu digo também de relacionamento. Quando a gente decide colocar um fim a um relacionamento, ou quando a gente decide iniciar um relacionamento, a gente também é julgada. Sim. Eu ouvi várias vezes já, nesse sentido, assim. Ai, como assim? Ai, mas por quê? Quando eu e o Paulo decidimos oficializar o casamento, né? Nós já morávamos juntos e a gente decidiu oficializar. Tá, marcamos a data e tal. E algumas pessoas me disseram: ai, mas pra que precisava se vocês já moram juntos? Então, a gente é julgado o tempo todo. O Talvez tempo se eu não tivesse casado, teriam me dito, Também mas ia por ser que que vocês não Mas casam? por que tu não casa? Tu não gosta dele? Tu não quer casar com ele? É impressionante, né? Essa questão do quanto as pessoas se sentem no direito de ter uma opinião formada sobre o que é do outro, sobre o que só cabe ao outro. Eu acho isso chocante. E é sempre negativo, né? Nunca é uma opinião legal, nunca é uma opinião positiva. Mas eu acho que o julgamento ele vem com um sentimento muito maior por trás do que exclusivamente assim só julgar. O que que tu acha que é? Ele vem quase como uma quando tu repreende alguém, sabe? Quando vem um tom. Tudo que te irrita em mim existe. Tudo que me irrita em ti existe dentro de mim. Essa é a frase certa. Isso, exatamente. Quando o julgamento ele vem desta forma, talvez seja porque a pessoa que está te dizendo sobre ele está frustrada com aquilo ali que tu tá fazendo, ou incomoda ela de alguma forma. Ela Talvez podia fosse a só vontade cuidar da dela. vida dela, né? Daqui um pouco. É, também. Mas é muito bacana quando a gente faz essa reflexão de julgamento, porque a gente julga desde pequenininhos, né? Essa semana a Marina me mandou um vídeo sobre o quanto a gente julga as crianças, né? Quando a criança diz assim, ah, eu não quero comer alguma coisa. Ah, sim, sim, é muito bom aquele vídeo, né? E- Se a gente tratasse a criança como. Aliás, se a gente tratasse os adultos como a gente trata a criança. Ah, não quer mais comer. Ah, come só mais um pouquinho. Tu só vai comer sobremesa se tu raspar o prato, né? E a gente jamais faria isso com o adulto. E por que com a criança? Não, e quando a criança fala que não gosta de algum alimento, assim. Ah, sim, sim. A diferença, né? Se a gente disser, ah, eu não como isso, eu não gosto disso, ou eu fiz a opção agora eu sou vegano, eu não como mais carne. Os adultos agem de uma maneira, mas e se uma criança disser que não quer comer carne, como é que a gente julga? Não, vai comer sim. Vai comer sim porque tu precisa. Ué, que isso? E, né, eu, por exemplo, eu não como azeitona de jeito nenhum. Né, eu acredito que ninguém vá me forçar a comer azeitona, mas agora, se eu fosse criança, grandes chances, né? Tá ali misturada, mas tu nem vai sentir. Ah, isso é frescura. É frescura. É legal, né? Porque é dos outros sempre é frescura. Sempre é bobagem. Agora deu pra fazer isso, só pra me irritar. Pelo amor de Deus, para de te achar, né? Talvez as pessoas façam porque elas querem fazer, não é pra te irritar. Não é o centro do universo. Mas é muito complicado o quanto a gente é julgado. E a gente também julga. E a gente julga na mesma proporção, né? Tu sabe que eu até me policio, mas quando eu vejo já tô É uma julgando. luta, é uma luta, a tua mente militando contra a tua própria mente, né? Quando tu começa a tentar não julgar, tu olha com aquele olhar julgador e aí tu te auto-repreende de não quero, não é assim que se faz, eu não devo ser assim, isso não é legal. Porque quando a gente julga com única e exclusivamente com aquilo que a gente já tem. São as nossas experiências, a nossa educação e aquilo como a gente lida com o que chega pra nós do universo. Só que a gente tá julgando de um lugar que é o nosso lugar, né? É muito fácil julgar o outro quando tu tá longe. Quando tu não viveu, quando tu não conhece a dor daquela pessoa. Sim, de um lugar talvez mais Um lugar de privilegiado. privilégio. Sempre um lugar de privilégio, porque tu não tá vivendo o que tu tá julgando, né? E eu falo isso até não só economicamente, né? Eu digo de privilégio assim, emocional. Sim, com certeza. Né? A questão de como uma pessoa tá lidando com uma perda, né? Vamos trazer para a perda de um emprego, por exemplo. Se fosse eu, tava fazendo isso, aquilo, não tava tão desesperado assim. E aí a pessoa que tá ali se desesperou porque perdeu o emprego. Bom que dentro da tua realidade tu não estaria tão desesperado, mas para o outro isso pode ser o fim do mundo realmente. E a gente pode trazer isso para esse exemplo para qualquer outra coisa da vida, né? Porque o outro pode estar lidando aquilo ali com o copo cheio, entendeu? A gotinha que É, faltava ali. E ele pode
ter vindo de uma educação de muita escassez, de muita falta. De uma realidade muito diferente, né? Então, quando chega aquela atitude pra ele é realmente o fim do mundo. E ele não consegue lidar tão rapidamente como a outra pessoa, que talvez tenha tido muito mais privilégios ou muito menos barreiras na vida profissional, porque às vezes não é nem mais privilégio, mas a vida nem foi tão difícil. Sim, com certeza. E aí, isso aí a gente traz realmente para todos os lugares da vida, né? Uma pessoa que tem um problema de rejeição, ou de não se aceitar, de auto-rejeição, o fim de um relacionamento vai ser o fim do mundo para ela. Sim, vai E ser. ela vai agir naquele momento ali que não é ela que tá agindo, é a dor que tá agindo. E aí a gente que tem um pouco mais de inteligência emocional, que já tá se trabalhando, vai conseguir agir de uma forma um pouco mais sensata e vai julgar, mas ela se desesperou, ela, né, perdeu a cabeça. Mas espera aí, né? Tenta te colocar no lugar da pessoa e não julgar, principalmente, né? Segura a mão aí nessa tua avaliação. Porque às vezes o julgamento vem carregado de de tanto peso para quem tá recebendo, Com certeza. que se torna pior até do que o próprio trauma. O julgamento, sim, a severidade, a crueldade do julgamento. E quando eu falo em julgamento nesse nível, eu gosto sempre de falar de como as pessoas, como eu já ouvi comentários em crimes sexuais. Eu já ouvi muito no estupro dizer assim: "Ah, mas por que tava essa hora na rua? Ah, mas As por que pessoas tava com essa culpam a roupa?" vítima, né, pelo que aconteceu. E eu acho que esse é um dos maiores exemplos, assim, do julgamento ser mais pesado, às vezes, até que o trauma. Porque imagina, tu já tá lidando com aquele trauma que é horrível, que deve Sim. ser... Eu, graças a Deus, não tive essa Não, experiência, mas deve ser nem imagina como é. Agora, tu vir em cima deste trauma e expressar isso, dizer... Tá, mas por É que que tu tá... maldade, né? Eu não consigo, nesse caso específico, pra mim é só maldade. Não tem explicação a pessoa ser vítima de algo e alguém conseguir apontar o dedo pra pessoa e ainda questionar, "Ah, mas por que que não sei o quê, né? Pô, sei lá, roubaram teu carro. Ah, mas por que que teu carro tava estacionado na rua? Não importa por que tava, meu. Ou tu abre tua boca pra falar uma coisa boa pra pessoa, ou nem abre. De novo, hoje eu tô sendo agressiva no podcast. No outro, falaram que eu ia sair daqui algemada e eu já tô de novo, mesma coisa. Não, mas o julgamento é muito incrível, porque quando eu fui ver. E quando isso mexeu comigo ao ponto de trazer pra cá essa temática, foi porque eu vi o julgamento de uma pessoa com a roupa curta, né? Ali, em duas Quem era a tomadas, pessoa né? que tu viu? Eu vi um comentário super maldoso numa pessoa que eu admiro muito, que é a Gabriela Prioli. Ela teve um bebê em dezembro e o comentário era o seguinte: ah, como é que tu tem coragem, tu não te sente culpada de deixar tua filha recém-nascida com a babá e estar com um vestido curto no carnaval? Ah, sim, ela deixou a filha, né, ao relento pra ir curtir a festa. E até ela tinha comentado que a estrutura tinha sido porque ela foi convidada e tal, ficou uma hora Às só vezes até e um voltou. contrato de trabalho da pessoa, né? Sim, ela até fez um baita. E também, se Uma não baita for, se ela só explicação depois. quiser se divertir, tá Mas tudo o que me bem. chamou mais atenção é que, tipo, falaram dela, que é mãe, né? Mãe recentemente, dela e da roupa curta. E ela tava linda, maravilhosa. E falaram de uma outra mãe, porque ela estava com roupa demais que não parecia ser ela, que era a Sabrina Sato. E eu fiquei pensando, poxa, ambas as filhas têm pai, né? E os pais não sofreram esse tipo de comentário. Não, claro que não, nenhum. Mas por que elas sofreram? E as roupas até eram opostas, né? Uma era porque tava vestida demais e a outra tava vestida de menos. Então sempre vai vir um comentário. Era pra ir com que roupa? Era pra ir o quê? Uma tava demais, outra tava tem que pegar as duas, assim, fazer um meio termo. Mas eu acho que era isso que eu queria trazer, assim. Sempre o comentário vai vir. O comentário vai vir porque tá demais, ou porque tá de menos, ou porque não foi, Ou porque eu faria foi. diferente se fosse comigo, ou... Ah, a fulana teve filho e desde que teve filho nunca mais saiu, faz 2 anos. A outra teve filho faz 2 meses e já saiu. Ou seja, é pra ser quando a criança tiver 1 ano e meio, porque a gente faz uma média que não tem explicação, né? E quando o julgamento vem, ele fala mais de quem tá julgando do que quem tá Sempre, né? sendo julgado. Só que isso afeta a gente. É inevitável. Quando tu é julgado, assim, diretamente, te afeta. Não, sim. E dependendo de quem vem, né?
o julgamento. Sim, porque ele pode vir de um desconhecido na rede social, ele pode vir da família, né? Ah, mas por que que tu tá fazendo isso? E quando vem da família é muito mais forte. Quando vem de lugares que tu tem afeto, né? Que tu tem que tu gosta que essas pessoas, tu necessita até, não é nem gosta, tu necessita dessa opinião, dessa aprovação, é mais dolorido. Com certeza. Porque seria as pessoas que tu espera que serem a tua rede de apoio, né? Exatamente. E ele vem. E aí, de onde mais tu espera apoio e compreensão, vem a severidade, vem o Vem dedo a mão apontado. pesada. É um tema difícil, né? É um tema dolorido até de falar. O julgamento é muito difícil de tu falar, porque esses tempos nós estávamos conversando em casa, assim, e por muito tempo eu fui julgada pelo meu biotipo. Muito tempo, em relacionamentos, inclusive. Ah, porque tu tem a perna fina demais, porque tu é magra demais. E a partir dali eu comecei a usar roupas largas, da cintura para baixo, calças muito largas. Então, geralmente vocês vão ver ou de vestido ou com calças muito largas para baixo. E eu notei que eu tava tendo um transtorno de imagem, porque sempre que eu comprava muito maior que eu. Mas quem me alertou isso foi na terapia, né? Que eu, eu comentei, fui na costureira de novo. E daí ela disse assim, nossa, Taina, mas de novo? Vamos observar isso. E sempre que eu comprava uma roupa, eu comprava maior do que eu era, que eu sou. Um tamanho maior do que o necessário. E nunca coisas justas da cintura para baixo, porque eu não gosto visualmente, mas talvez não é que eu não goste, talvez é que eu fui tão julgada e essas frases martelam na minha cabeça cada vez que eu me olho no espelho com uma roupa. Eu penso assim, será que a perna tá fina demais? E isso é um grande tabu para mim ir na academia, por exemplo. A perna? Porque tipo, eu fico olhando todo mundo de perna grossa. E eu talvez nunca vá ter a perna grossa. Porque o biotipo é assim. Mas eu fui tão julgada por isso em ambientes que eu estava segura. Deveria ser um ambiente de acolhimento. Que era o ambiente que eu dominava. Que isso pra mim se tornou de olhar no espelho e não conseguir olhar. Por causa da perna fina. Que loucura. Acho que a gente tem que fazer um assunto que seja autoimagem. Eu gostaria. Mas tema de TCC, né? Mas é muito incrível como o julgamento faz com que a gente desenvolva isso. Eu tenho isso muito forte. Sim, tem pessoas que têm distúrbio de imagem severo, né? Que tem... E eu acho que... Eu não sei a porcentagem exata, mas o distúrbio de imagem, ele é muito mais predominante em mulheres do que em homens, né? Tu sabia disso? Não. E existem muito mais mulheres que sofrem com a disfunção, né? O transtorno de imagem, do que homens. Eu quero muito trazer esse tema num próximo. Já decidi. Vamos trazer ao vivo. Ao vivo não, né? Não estamos ao vivo. Hoje não. Mas já decidi agora que eu quero falar sobre isso mais profundo. E é engraçado como os temas se conversam, né? Porque a gente falou no último episódio de rivalidade feminina, hoje a gente fala de julgamento. E a maioria das pessoas que te julgam são pessoas... Eu, pelo menos, a maioria das pessoas que me julgam, né? Menos no relacionamento, né? Menos no relacionamento. São mulheres, né? Não... Fora os relacionamentos que me julgaram, eu nunca tive uma crítica do sexo oposto. Diretamente, assim. A maioria é feminina. Sim, com certeza a maioria sempre é feminina. Não que tu não pudesse te relacionar com uma mulher, não é isso, né? Mas no caso aqui, né? Como tu te citou como exemplo, né? Eu complementei essa fala dizendo que foram por homens, mas só nesse caso, porque no restante é sempre por mulher. E relacionado à mãe, é 90%, eu acho, quando julga outra mulher que tem filho ou que não tem filho, é mulher que faz isso, né? Se bem que agora tá bem alta, né? Os homens que não ficam com mulheres que têm filho. Tu viu isso? Não. Tem um movimento na internet sobre isso. Eu achei maravilhoso. Os caras lá, eles falam que eles não vão ficar com mulher que tem filho, porque não sei o quê. E eles têm uma renca de motivo, assim, que eles, né? Por favor, que faz até, eu acho. Até as mulheres que são solteiras, que assistem o podcast, podem comentar aqui pra gente saber, né? Se elas querem. Nas redes sociais ali. Os caras se movimentando e, tipo, falando para outros caras porque eles não devem se relacionar com mulheres que têm filhos. Tipo, a mulher que está solteira e que é mãe ou que está divorciada, enfim, né? Que ela tá disponível porque eles não ficam com mulheres que têm filho. E eu tenho certeza que as mulheres que têm filho não querem ficar com esses caras.
Elas não fazem a mínima questão. Mas é engraçado, Talvez nem né? as que não Porque têm. esses homens que não querem ficar com mulheres com filho, de onde será que eles brotaram? Que eles são sim. filhos de alguém? Com certeza. Não, e eu acho maluco isso, né? Porque o que será? Será que ele queria ser filho dessa mulher? Que ele se sente tão ameaçado pelo filho dela? Eu acho mais importante não ficar com uma mulher que tenha um relacionamento. Eu acho. Acho melhor evitar mulher que tem marido do que mulher que tem filho. Com o marido fica chato. Homens meninos. Meninos, né? Meninos Homens que não meninos cresceram. não conseguem lidar com uma mulher com filho. Agora me fugiu o nome do cara. Eu não consigo lembrar o nome dele, mas eu tenho a imagem dele bem formada na minha cabeça. Mas ele fala abertamente, assim. Sim, ele fala abertamente, ele fala na internet sobre isso. Ele é um homem que produz um conteúdo para homens que parece assim que as mulheres são grandes carrascas, né? Mas ele fala muito sobre a questão de mulher que tem filho. Ah, mas eu sou uma grande carrasca. Tu é uma grande Eu carrasca. vou depois olhar o Instagram do marido pra ver se ele segue esse cara. Mas eu não lembro o nome. Paulinho, faz a gentileza de pesquisar pra gente quem é o cara. Que agora eu preciso falar. Será que eu vou ser Eu derrubada acho que pelo vai YouTube? derrubar o YouTube se falar. Será que eu vou ser processada? Tem que ser Insta, eu acho. Que absurdo. O tamanho do julgamento desse homem que não é mãe, né? Que não é ninguém, né? E talvez não deva ser pai também. Eu acho que é Red Pill o nome, que é uma referência à pílula vermelha do Matrix. Red Pill, eu acho que é. Ah, que absurdo isso. Aham. Olha o quanto eu tô desatualizada, que eu nem tinha visto esse e tipo de aí- julgamento. Eu falando lá da roupa do carnaval e tinha um muito mais importante. Ah, mas tá tudo certo. Esse mesmo. É Thiago Schutz, o nome do cara. Schutz se escreve que nem o sapato, que nem a bolsa. Inclusive, era uma das minhas marcas favoritas, até vou parar porque não gostei mais do nome. Que absurdo. Esse é o gênio por trás dessa teoria. E aí, pior de tudo, é que tem uma comunidade de mulheres que concorda com ele, que acha que ele tá certo, tá? Que o que ele tá falando é a mesma coisa que as feministas falam, só que ele fala pro público masculino. Olha o negócio, né? A gente... os assuntos debatidos ali, né? É mulher no ambiente de trabalho, maternidade, e aí eles vêm comparar isso com o conteúdo do cara. Mas o ambiente de trabalho é absurdo, né? Eu lembro que eu trabalhava num escritório de advocacia, já era advogada, e foi aberta uma seleção na época para uma nova vaga. E um dos critérios era que a pessoa não tivesse filho. E na época eu ainda disse, mas como assim? Ah, não, mas é que a mulher que tem filho, ela falta mais. Olha o problema. Porque E o homem que tem eu como filho não mulher, falta fiquei mais. extremamente ameaçada, né? Porque eu pensei assim, poxa, hoje a gente tem homens muito ruins, né? Que sequer conseguem faltar para ir no médico com filho. Ou a gente tem chefes muito complicados aqui. Ou as duas coisas, né? Ou as duas coisas. E que tipo de pais esses chefes que fazem Não essa são, seleção né? seriam? De novo, né? Falar muito mais sobre quem... Ao ponto de que eles não querem contratar quem... Porque eles já pressupõem que a mulher vai cuidar da criança e que a mulher vai precisar se ausentar. E isso é fato, né? E isso é um fato que é muito real no que a gente vivencia. Eu já passei por essa experiência, né? De perder uma oportunidade de trabalho por ter filho. É? Tu te lembra disso? Não lembro. Uma vez eu fiz uma entrevista de emprego numa empresa de Imbé. E acho que como minha advogada, não vou falar o nome, né? Não pode. E aí a pessoa Tá me vedado. perguntou se eu era mãe, se eu tinha filho, enfim. E aí eu disse que sim, e a pessoa disse que tinha gostado muito de mim na entrevista, mas que não ia me contratar porque eu tinha filho. Assim, na lata, não foi nem com vergonha de falar. 1 minuto de silêncio para essa empresa bem-sucedida. Não sei se ainda existe. Mas se existe, está assistindo, um abraço, um beijo. Que bom que não me contratou, porque talvez eu não estaria, né? Mas tu sabe Onde que eu quando eu estou? olho para trás, assim, na carreira, eu acho ótimo quando eu saí. Todos os nãos que tu recebeu. Eu fico muito feliz, porque graças a eles, hoje eu tenho o meu negócio. Não é sobre o não, né? É sobre o que tu faz com ele, sobre como tu reage a ele. E de novo, o não nunca é uma coisa que me abala grandemente, assim, nem o julgamento. O julgamento não é uma coisa que me abala grandemente. Mas se eu tivesse uma personalidade mais sensível, ou se eu tivesse exposto à margem, e quando eu digo isso é menos privilegiada do que eu sou,
em todos os aspectos. Mulher, branca, hétero, que cursou ensino superior, que teve esse privilégio de cursar ensino superior. Quando eu falo de todos esses aspectos, se talvez eu tivesse tido menos privilégio, o não me afetasse muito mais, e eu não conseguiria reagir. Por isso também que a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente julga o outro diretamente. E mesmo, agora tu falou isso e eu pensei, né, a gente tá aqui falando de julgamento e trocando experiências ali, eu trouxe da empresa que eu fiz entrevista, tu trouxe dos relacionamentos, mesmo estando num lugar de muito privilégio, a gente sentiu muito pesado esse julgamento, né? E aí se a gente pensar em pessoas que são menos privilegiadas ou que não se enquadram nesse lugar que a gente tá, elas são ainda mais, né? Ainda mais julgadas do que nós. Com certeza. Então, eu acho que a gente pode deixar, eu gosto de deixar sempre no final, né? Um ganchinho, assim. Tentar aí, nos próximos dias, ser menos cruel no julgamento. Tem até um exercício que eu gosto de falar. Sempre assim que alguém julga na minha frente, às vezes até um cliente que faz um comentário maldoso, é o seguinte, tá, mas isso vai agregar quanto? Se tu terminar a frase sem resposta, ou mesmo que tu tenha uma resposta, conta até 10 antes de falar ela. Porque isso é tão pesado para quem recebe. Tentar não julgar, né? Tentar diminuir isso, acho que já é suficiente. Uhum. Então é isso, galera. O tema não foi divertido, né? Não foi legal, Hoje mas foi pesado. Mas necessário. Vamos melhorar e prometo trazer um bem legal sobre autoimagem. Tu quer dar tchau? Se vocês quiserem deixar alguma sugestão nos comentários aqui de tema, ou lá no Instagram também, sigam a gente. E hoje não posso esquecer de agradecer 2 empresas que nos ajudam muito a fazer isso aqui acontecer. Uma delas é a Cosmos, que está sempre presente em todas as nossas artes. E eu prometi para eles que eu ia falar deles hoje. Então sigam a Cosmos, assim mesmo. E outra que faz isso aqui acontecer é a FL Filmes, está aqui na nossa canequinha. Não sei se vocês conseguem enxergar. O pessoal perguntou, né? Pra mim, pelo menos, perguntaram onde é que a gente tava gravando, o que é que tava fazendo pra gente. FL Filmes. Os guris têm essa estrutura aqui maravilhosa. E além da estrutura maravilhosa, eles são extremamente competentes. Vocês estão vendo a qualidade de áudio, vídeo, cenário, é tudo deles. Dá pra deixar o contato na legenda, né? Só a beleza que é nossa mesmo. O contato dos guris. E tem outra empresa também que ajuda bastante, que é a Voucher Almeida. Que patrocina o podcast. Mas essa a gente não pode falar muito pra não dar infração ética. Mas eu só falei que a igreja nada, a igreja não. Que o escritório patrocina a gente e o Paulinho tem um papel muito importante, que é fazer sinal de corte, que é pra parar de falar que acabou o tempo. O tempo, Então é isso por hoje. É isso. Até o próximo. Até mais.